BTCI11 ou VGHF11. Qual desses dois FIIs de papel é o melhor aí para você investir? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise completa aí desses dois FIIs, base 10, para você investidor analisar e estudar. E no final do vídeo eu vou fazer um quadro comparativo mostrando aí qual que é o melhor FII para você investir nesse ano de 2024. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do VGHF11 ou do BTCI11. E eu já começo aqui o vídeo com os indicadores aqui do VGHF11, que no dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 9,33, seu dividend yield está em 13,93% nos últimos 12 meses, seu P sobre VP está em 1,01, ou seja, ele está 1% acima do seu preço justo, que nessa métrica seria 1. Lembrando que o limite aqui aceitável para você investir é 1,10. Liquidez média diária 5,35 milhões por dia, você não vai ter problemas aí em negociar esse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 18,85%. Analisando aqui a sua cotação, desde que ele foi criado lá no começo de 2021, houve uma valorização aqui da sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000 desde que ele foi criado, hoje você teria, reinvestindo os dividendos, você teria R$ 1.451,01 neste FII. Ele é um fundo aí da Valora Investimentos de papel do segmento híbrido. Ele tem uma taxa de administração de 0,90% sobre o patrimônio líquido do fundo, quase 400 mil cotistas. O seu valor patrimonial por cota, ou seja, seu valor justo, R$ 9,27. Seu valor patrimonial, 1,53 bilhão de reais. E o seu último rendimento, 10 centavos por cota. E comparando aqui o VGHF11 com FIIs de papel do segmento híbrido, com a média aí do segmento híbrido, a gente vê que o VGHF11 tem um P sobre VP de 1,01 e o segmento híbrido 0,95. O valor patrimonial, 1,53 bilhão contra 197 milhões aí do setor. Dividend yield do VGHF11, 13,93%, comparando aqui com o setor, 10,96%. E o valor patrimonial por cota, 9,27% contra R$ 101,65 do setor. O seu dividend yield atual é de 13,93%, porém o seu dividend yield médio desde que ele foi criado é de 16,80%. E aqui a gente consegue ver a oscilação da rentabilidade deste fundo imobiliário, que lá em 2021, em dezembro, atingiu ali a sua rentabilidade máxima, de 1,83%, e agora terminou aí em fevereiro de 2024 com 1,07%. E a gente vê que ele paga dividendos aí constantemente para os seus cotistas, mas como ele é um FII de papel, tem essa oscilação aí maior no pagamento de dividendos. Nota-se que ele pagou aqui em dezembro de 2021 18 centavos e agora seu último rendimento 10 centavos por cota. Comparando aqui a rentabilidade do VGHF11 em relação ao IFIX desde que ele foi criado, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, de 45% do VGHF11 contra 37% do IFIX. E o VGHF11, ele tem um valor em caixa de R$ 34.630.000. E aqui, desde que ele foi criado, a gente consegue ver a evolução do patrimônio líquido deste FII, que só aumentou aí ao longo do tempo. E abrindo aqui o relatório gerencial, o último disponível, referente ao mês de fevereiro de 2024, a gente já vê aqui algumas informações aqui do FII, que ele, por exemplo, é um fundo imobiliário mais complexo aí de se entender, porque ele não investe apenas em CRIs, ele pode investir também em ações imobiliárias, debêntures, participações em SPE, cotas de FIP imobiliário, ou seja, ele é um fundo imobiliário mais diversificado aí nos seus investimentos. Portanto, ele é chamado aí de um fundo imobiliário hedge fund, uma característica aí desses FIIs. Ele é destinado para o público em geral, ele tem uma taxa de administração de 0,90 e ele cobra uma taxa de performance 20% sobre o que exceder o IPCA,
mais uma média aí de 3% ao ano. Eu não sou muito fã aí de taxa de performance de fundo imobiliário. E ele é gerido aí pela Valora e administrado pelo banco Daycoval. E ele é um fundo relativamente novo aí na Bolsa de Valores, né? Teve seu início em 26 de fevereiro de 2021. Aqui a gente consegue ver toda a carteira de ativos aí desse fundo imobiliário. E aqui tem um detalhe bem interessante, que é a concentração aqui do patrimônio líquido em cada ativo. A gente consegue ver, por exemplo, que nesse primeiro CRI, ele tem 4,63% do patrimônio investido nele. Depois 3,02% no segundo, 2,89%, 2,62%, ou seja, ele não tem uma grande exposição aí do patrimônio líquido investido em cada ativo. Isso é muito bom porque se acontecer alguma inadimplência, algum calote financeiro por parte desses CRIs, a gente está falando aqui de uma pequena concentração aí do patrimônio líquido comprometida. E a gente vê que nesses CRIs ele tem 899 milhões aí em patrimônio investido. Já em FIDCs, ele tem aqui 26 milhões investidos. E ele também investe em outros FIIs, e ele tem aí pouco mais de 500 milhões investidos nesses FIIs. Ele investe em ações, né, um pouco mais aí de 4 milhões, e SPS 73 milhões. E ele terminou fevereiro de 2024 gerando receitas aí de 16 milhões. As despesas foram 2 milhões e 400 mil reais, gerando resultado aí passível de distribuição de 13 milhões 622 mil reais. E ele distribuiu 16 milhões 472 mil reais, referente a 10 centavos por cota. Então a gente vê aqui que ele distribuiu mais do que ele arrecadou, porém a gente consegue ver que em janeiro ele teve um resultado aí passível de distribuição de 19 milhões e ele distribuiu 16 milhões, ou seja, ele distribuiu aí menos do que ele arrecadou, né? Ele tinha uma gordurinha em caixa. E aqui a gente consegue ver que 59,1% do patrimônio está investido em CRIs, 34,1% em FIIs, 1,7% em FIDCs, 0,3% em ações e SPE 4,8%. E os indexadores, 36,4% correspondem ao CDI e o restante está distribuído aqui em 3 variações do IPCA. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade, de valor, para te ajudar a conquistar tua independência financeira. Então não perca tempo. Já o BTCI11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 10,18, ou seja, outro FII base 10. O seu dividend yield está em 11,73%, seu P sobre VP está em 0,99, ou seja, ele está com 1% de desconto aí para você, um deságio. Liquidez média diária de 2,6 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses, também muito boa, de 27,57%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII estava sendo cotado lá em 2019 a R$ 5,66, teve essa queda aqui na bolsa lá em 2020, mas a partir aqui da elevação da taxa Selic, esse fundo imobiliário ele também começou a ter uma valorização ali na sua cotação. E desde então, né, veio subindo aqui a sua cotação e hoje está em R$ 10,18. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, hoje você teria R$ 1.811,39. Isso reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo do BTG Pactual de papel, do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração de 0,95%, quase 170 mil cotistas, seu valor justo seria R$ 10,26, seu último rendimento 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial 1,02 bilhão de reais. Aqui analisando o BTCI11 em relação a FIIs de papel do segmento de títulos e valores imobiliários, a gente vê que o P sobre VP do BTCI11 está em 0,99 e o segmento aí de FIIs de papel, né, de títulos e valores imobiliários 0,96.
Valor patrimonial 1,02 bilhão do BTCI11 e em comparação com o segmento 493 milhões de reais. Dividend yield do BTCI11 11,73% e o do setor 12,15%. E o valor patrimonial por cota R$ 10,26 do BTCI11 comparando com o setor R$ 91,32. O seu dividend yield atual é de 11,73% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 15,11%. E a gente vê que ele entregou uma rentabilidade maior lá em julho de 2022, 1,36%, e agora em fevereiro de 2024 ele entregou 0,89%. E ele é um fundo imobiliário que entrega dividendos constantemente para os seus cotistas, sendo que lá em julho de 2022 foi onde ele pagou dividendos maiores aí nesses 5 anos, 13 centavos, e agora seu último rendimento 9 centavos em março desse ano. Comparando aqui o BTCI11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, 82,76% contra 37,15% do IFIX. E ele tem um valor em caixa de mais de 130 milhões de reais. E aqui nos últimos 5 anos, a gente consegue ver a evolução do patrimônio líquido desse FII, que foi aumentando aí ao longo do tempo. E abrindo aqui o último relatório gerencial disponível aí do BTCI11 em relação ao mês de dezembro de 2023, a gente vê que ele terminou dezembro gerando quase 8 milhões de receitas, despesas 869 mil reais, e ele teve um lucro líquido de pouco mais aí de 7 milhões de reais, um lucro líquido por cota de 0,071 centavos e uma distribuição aí por cota de 0,094 centavos. E aqui ele mostra que desde que ele foi criado em 2011, ele vem superando aqui tanto a rentabilidade do IFIX, do CDI e também do IPCA. E aqui mostra também a evolução no número de cotistas, sendo que lá em janeiro de 2023 ele contava aí com pouco mais de 37 mil cotistas e agora terminou dezembro com 148 mil cotistas. Seus indexadores 27% corresponde ao CDI mais uma taxa aí de 3,2%, 3% indexado ao IGPM mais uma taxa aí de 8,4% e 70% do patrimônio indexado ao IPCA mais uma taxa aí de 7,2%. Ou seja, são taxas aí bem tranquilas, é um FII aí high grade, um FII mais seguro aí para você investir. E aqui mostra os setores aí que esses CRIs estão indexados, 21% corresponde ao setor residencial, logístico 42%, 20% shopping, varejo 7% e outros segmentos 10%. E a maior concentração se encontra aí na região sudeste, 80%, 12% na região sul e 8% na região nordeste. Aqui são os ativos aí da carteira desse FII e aqui a gente consegue ver, analisando a porcentagem do patrimônio líquido em cada ativo, apenas um supera ali os 5%, 6,7%, esse CRI aqui da Casa Shopping. O resto é abaixo aí de 5%, ou seja, ele também não tem uma grande exposição aí do patrimônio líquido investido em cada ativo. E ele também investe em outros FIIs, inclusive no VGHF11, 0,5% aí do patrimônio. Então vamos lá, comparando aí os dois FIIs, o VGHF11 e o BTCI11, em relação aí à sua cotação ser mais acessível, o VGHF11, R$ 9,33 contra R$ 10,18 aí do BTCI11. Então ponto aqui para o VGHF11. Em relação a ser mais caro em relação ao seu valor patrimonial, o BTCI11 ele ganha 0,99 contra 1,01 aí do VGHF11. Lembrando, que não são aí diferenças tão grandes aí em relação ao seu preço justo. Dividend yield 13,93% do VGHF, então ele ganha contra 11,73% do BTCI11. Valor patrimonial, o VGHF11 ganha com 1,53 bilhão de reais e o BTCI11 ele tem 1,02 bilhão de reais.
Liquidez média diária, VGHF11, 5,35 milhões aí por dia, contra 2,6 milhões do BTCI11, então ponto para o VGHF11. Taxa de administração e gestão, 0,90% do VGHF11 contra 0,95% aí do BTCI11, então ponto aqui para o VGHF11. Taxa de performance, o VGHF11 cobra 20% do IPCA mais 3% ao ano, né, de uma taxa fixa. Já o BTCI11 ele não cobra taxa de performance, então ponto para o BTCI11. Valorização nos últimos 12 meses, 18,85% do VGHF11 contra 27,57% do BTCI11, então ponto para o BTCI11. Último rendimento, 10 centavos do VGHF11 contra 9 centavos do BTCI11, então ponto para o VGHF11. Número de cotistas, quase 400 mil cotistas é o VGHF11 contra as quase 170 mil cotistas aí do BTCI11, então ponto aqui para o VGHF11. Valor em caixa, 34 milhões do VGHF11 contra 130 milhões do BTCI11, então ponto aqui para o BTCI11. Ganha do IFIX, os dois ganham do IFIX, então ponto para os dois. Então vamos lá, comparando aqui os dois, o VGHF11 ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Já o BTCI11 ganhou 1, 2, 3, 4, 5, então 8 a 5 aí para o VGHF11. E você, na sua opinião, qual dos dois FIIs é o melhor? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII, se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, deixar o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o VISC11 e o XPML11, qual desses dois FIIs é o melhor. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.